Hi there, let's learn English. Oi pessoal, vamos aprender inglês? Eu sou a professora Cristiane Mourão. Vamos verificar a aula? Então é a aula 28, revisão e avaliação. So let's get started, vamos começar. Hey guys! Hoje é dia de revisão e eu trouxe para vocês um pouco aqui dos verbos modais. Let's check it. Vejam, eu vou revisar aqui com vocês o verbo modal can, que será utilizado nesse caso aqui para pedidos. Lembrando que os verbos modais na língua inglesa, além do can, tem outros. E eles são verbos auxiliares que precisam de um verbo principal. E esses verbos auxiliares, no caso do can, que nós estamos vendo agora, ele é utilizado para modificar o verbo principal. Por exemplo, se eu usar para requests, vamos ver como é que fica quando for pedido, tá bom? Aqui, eu tenho um diálogo das personagens em um restaurante. Vou mostrar para vocês a forma como você deve tratar as pessoas e a forma como às vezes a gente acha que é a forma incorreta. Por exemplo, não pode chamar o garçom de garçom quando você vai para outros países, tá bom? E muito menos ficar waitress, garçonete, garçom, vem aqui, tá? Então, nada disso. O que nós vamos fazer? Usar expressões e o modal can para que a oração, para que o meu pedido fique mais educado, tá bom? E aí a Júlia dá good evening. Aqui é uma maneira ruim, rude de falar com as pessoas em um restaurante. O ideal, good evening, boa noite, né? Cumprimentar as pessoas assim. Além disso, né? Olha só como é que, no caso, eu vou falar com as meninas, né, com a Júlia. Eu digo, good evening, ma'am. Boa noite, senhorita, né? May I take your order? Um verbo modal que nós ainda estudaremos, certo? Que é o may. May I take your order? Posso fazer o seu pedido? Sempre com cordialidade, educação, ok? Vejam que a Dani já fala assim. Yes, I want a pepperoni pizza. Sim, eu quero uma pizza de pepperoni. Agora acontece que na língua inglesa, no dia a dia, em um restaurante, você não vai usar esse want. Ele é extremamente grosseiro, tá bom? I want a pepperoni pizza. A pessoa vai entender o que você disse? Vai, mas vai ser extremamente mal educado, ok? Então vocês vão dizer o quê? Yes! Ao invés de dizer I want a pepperoni pizza, eu vou dizer Can I have a pepperoni pizza, please? Essa palavrinha aqui também deve acompanhar todos os pedidos que vocês fizerem, tá bom? Yes, can I have a pepperoni pizza? Aqui eu estou usando can, tá bom? Para pedir, certo? É uma das características dele, não é apenas essa, tem outras, tá bom? Mas essa aqui é uma bem usada também, para fazer pedidos não muito formais e nem mal educado. Fica o meio termo ali, tá bom? E agora temos a Júlia dizendo I want some salad. Você já sabe que esse want, na hora de pedir qualquer coisa das pessoas, ele é muito rude. Você vai usar o quê? Can I have some salad, please? E acrescentar o please ao seu pedido, certo? Can I have some salad, please? Ok? Por que eu estou usando em perguntas? Quando eu estou trabalhando com requests, com pedidos, eu vou usar em forma de perguntas, todas as vezes, tá bom? Can I have? Can you? Tá? Usem aí a forma interrogativa do can. E aí, a professora fala sure, claro, com certeza, né? Na hora. Aí a pessoa vai lá com o maior gosto atender você. Então, não use want, nada de want, tá bom? Eu quero, é bem rude mesmo. Usem o can I have em restaurantes,
certo? Vamos aqui para as características dos modal verbs. Então, são verbos auxiliares, ok? Isso quer dizer que eles não funcionam sozinhos. Eu não posso, assim, do nada dizer assim. I can pizza, por exemplo. I can pizza. Eu, que é isso aqui, né? Não funciona sozinho. Ele precisa de um verbo principal, ok? Certo? Então, eles são auxiliares que são utilizados para indicar modalidade, isto é, pode ser uma probabilidade, pode ser uma capacidade, uma permissão, um pedido, como vocês estão vendo aqui, entre outros. E daí que esses verbos, eles modificam os verbos principais, dando características a eles, certo? E, diferentemente dos verbos comuns, eles não mudam de forma de acordo com o sujeito e sempre são seguidos pela forma base do verbo, ok? Aí você vai fazer o quê? Usa o can quando você quer falar de habilidade, de possibilidade, de permissão, é can. I can leave early, tá? Eu posso sair cedo, aqui é uma possibilidade, tá bom? Vejam que o can vai se repetir em todas as formas, tá? E o leave, no caso, é o verbo principal que não vem com modificação. Não precisa colocar o s, o to, ele vem nessa forma base, ok? E aí que eu tenho os requests ainda, que é uma característica deste verbo modal, tá? E eu tenho aqui o Pedro e o Solomon conversando. Vamos ver como é que é na prática, né? O uso também do modal can como pedidos. Vejam que ele fala assim: Hey Solomon, lend me some money. Isso aqui é bem rude, mal educado, grosseiro, tá? Ele usou aqui imperativo, tipo dando uma ordem, né? Ei Solomon, me empresta, né? Me empresta dinheiro. Então, para um nativo assim que fala a língua inglesa, não funciona muito assim, tá bom? É necessário que tenha toda essa questão da educação mesmo com as pessoas. E aí que o Pedro fala não, né? Hey Pedro, não, tá? Simples assim. E aí que ele muda a forma de falar, tá bom? Olha como fica muito melhor falando assim. Hey Solomon, can you lend me some money? É muito mais educado, tá? Nem muito formal, aquela coisa que distancia um pouco as pessoas, e nem grosseiro, tá bom? Então, can you, você pode me emprestar dinheiro? Can you, tá bom? Sempre em perguntas. E aí ele, hey Pedro, sure, how much? Oi Pedro, claro, com certeza. Quanto você quer, né? Quanto você precisa, seria essa a ideia, certo? E aí que todas as vezes que vocês utilizarem o modal can para pedir algo para alguém, pedir algo a alguém, ele virá em forma de pergunta, todas as vezes, tá? Aqui quando for pedido. Quando for habilidade, outras situações, vocês podem usar a forma afirmativa também ou negativa, alright? E vamos para mais exemplos, porque para que a gente possa entender, a gente precisa contextualizar essa questão da gramática. E vejam aqui que eu tenho algumas situações também usando o modal can como requests. Requests são pedidos em inglês. Vejam que aqui no primeiro exemplo eu tenho open the window. Eu falo para você, hey Maria, open the window. Ei Maria, abre a janela. Né? Bem rude mesmo, tá? Tá mandando em mim agora, as pessoas não ficam tão confortáveis. E aí que eu vou trabalhar aqui no caso com o vocabulário mais polite, mais educado. E aí eu vou usar o quê? Can you open the window, please? Can you, faz essa conexão aí na pronúncia. Can you open the window, please? Você pode abrir a janela, por favor? Olha como mudou completamente aí o pedido que a gente vai lá e faz até com gosto, ok? Vejam outros exemplos ainda. Give me my jacket. Ei, me dá minha jaqueta, certo? Como é a forma educada de falar isso também em inglês? Can you give me my jacket,
please, certo? Viram como muda a forma? Ok? Então, na língua inglesa ou em países que as pessoas falam a língua inglesa como a língua oficial, essa questão da educação é muito importante, tá bom, gente? Tem que usar esses termos, tá? Para falar com as pessoas, para pedir alguma coisa das pessoas. Até em português seria bem interessante que a gente usasse bastante também. Vejam aqui outro exemplo. Essa aqui tá bem rude. Do it immediately. Faz isso agora, imediatamente. Alguém chega para você, faz isso agora. Soa assim tão, né, ruim, a gente, poxa, né? Então, não é legal falar assim. O que você vai fazer? Usar um verbo modal. Can you do it immediately, please? Ou você pode fazer isso agora, nesse momento, por favor? Então, apesar de ser uma ordem aqui, né, a gente vai fazer, né, mais feliz, ok? Porque mudou assim o tom que você falou com a pessoa, alright? Mais exemplo aqui, vejam. Come here, vem cá. Do nada alguém chama, vem aqui. Mas uma forma bem legal de falar a mesma coisa em inglês ficaria, can you please come here? Can you please come here? Você pode vir aqui, por favor? Mudou, ficou mais polite. E vejam que a palavra please, ela saiu lá do final e veio depois do can you, tá bom? Então, esse please ele pode ser utilizado tanto no final do pedido quanto depois do pronome, alright? More examples, mais exemplos aqui com a utilização do modal can, sendo que agora nós vamos utilizar uma outra característica bem importante desse verbo modal. Vocês viram que eu posso utilizá-lo para pedir de forma educada, bem fofa, algo de alguém. Então, ele virá como pergunta. Mas aqui eu tenho uma outra característica desse verbo, que é para expressar possibilidade. Mas essa possibilidade é algo em geral, tá bom? Não é aquela possibilidade que eu tenho bastante certeza que possa acontecer. Vejam comigo os exemplos para que vocês possam compreender melhor. Aqui uma possibilidade geral, estou falando o quê? Anyone, qualquer pessoa. Eu não especifiquei alguém ou eu não estou afirmando como a maior verdade, ok? Mas é uma possibilidade em geral. Vejam que anyone can become rich and famous if they know the right people. Então, qualquer pessoa pode ficar rica e famosa se conhecer as pessoas certas, ok? Isso aqui é uma possibilidade geral, ok? Mas fiquem atentos ao uso do can e o verbo principal aqui na minha oração. Eu tenho aqui o can, que agora indica possibilidade. Lá nas perguntas, fazendo pedidos, eu vou usar perguntas, tá? Aqui eu já vou usar forma afirmativa, mas sempre a mesma ideia, gente. O can, ele vai acompanhar um verbo principal. Esse verbo principal aqui no caso é become, ele vem na sua forma base, na sua forma principal, e ele não sofre modificação. Não coloque em ing, não coloque em s, nada. Deixem o verbo aí do jeito que ele veio mesmo, na sua forma base. Mais exemplos sobre o uso do modal can como possibilidade. Learning a language can be a real challenge. Essa aqui é uma possibilidade muito geral, não é algo específico, ela é ampla, tá? Então, learn a language can be a real challenge. Então, aprender um idioma, qualquer idioma, pode ser um verdadeiro desafio que eu estou afirmando aqui e usando o can, mais o verbo nessa forma base. Lembra aqui desse verbo super famoso da língua inglesa, que é o verbo to be? Ele é a sua forma base, é a forma original, a raiz, tá bom? Vamos agora para mais uso do modal can. Vejam. To express a possibility in general, ok? Lembrando que ele é usado para indicar que algo é possível em termos gerais, sem considerar se realmente acontecerá ou não. Eu falei para vocês já sobre isso. Então, ele é uma possibilidade geral, tá? Que tem aquelas possibilidades que a gente sabe que tem mais chance de acontecer, são mais específicas. Isso aqui não, é algo bem geral.
mais ainda sobre o can como possibilidade, vejam, eu tenho. Nós não usamos can para falar sobre possibilidades futuras, tá? Porque já que é uma possibilidade, a gente vai sempre falar sobre o futuro, né? Se é possível que isso aconteça amanhã, não utilizaremos ele para esse tipo de possibilidades, alright? Vamos aos exemplos. Ó, to express a possibility in general é no geral, ok? Let's go. Vejam aqui comigo. It can rain in the summer. Pode chover no verão, ok? Aqui é uma possibilidade geral, tá certo? Eu estou dizendo que pode ser que aconteça. É algo assim que é bem, não é nada específico, tá bom? É bem mais amplo, ok? Ainda sobre o uso do can para possibilidades. You can earn a lot of money as a teacher. Você pode ganhar muito dinheiro como professor, né? Um sonho. Então, aqui é uma possibilidade, certo? Quer dizer que isso pode... Tem professor que pode ganhar muito dinheiro e tem professor que não vai ganhar tanto dinheiro assim. Então, é uma possibilidade geral. Eu não estou, tipo, prevendo o futuro, tá bom? Não, mas é uma coisa assim que eu posso ir afirmando aqui, mas como algo bem geral. Temos ainda mais exemplos. It can get cold there at night, so take a jacket. Vejam, pode fazer frio à noite, então leve uma jaqueta. Aqui é uma possibilidade, eu estou dizendo que isso pode de repente acontecer, alright? O que mais que nós temos agora? I know you can win the competition. Eu sei que você pode ganhar a competição, ok? Fiquem atentos ao uso aqui do modal can para possibilidades em geral, sempre observando que vem na forma afirmativa. Quando é pedidos, em geral, tá? Nos pedidos de forma mais educada, ele vem em forma de pergunta. Can I have a sandwich? Né? Ou então eu posso pedir para alguém, Can you bring me some water? Você pode me trazer água, por favor, tá? Ele vem em forma de pergunta quando for request, certo? Mas quando for possibilidade, virá na forma afirmativa, tá certo? Então, it can get cold there at night, so take a jacket, uma possibilidade. E aqui, I know you can win the competition. Eu sei que você pode ganhar a competição. Ele veio em forma de possibilidade também. Aqui, ó, o verbo, sempre o verbo modal, que vai dar essa estrutura à minha frase, essa característica. Eu sei que eu estou falando aqui de possibilidade, mas o verbo principal, ó, o verbo win não teve modificação nenhuma e nem aqui o get teve nenhum tipo de modificação. Agora vamos ver uma outra característica do verbo modal can, lembrando que ele é um verbo que apresenta várias características, certo? E na verdade esse can, ele é um dos verbos mais utilizados da língua inglesa, né, dos modais, certo? E ele traz muitas características que modificam o verbo, tá? Então, quando uma ação ou evento é visto como impossível de acontecer, seja por limitações físicas, lógicas ou circunstâncias, usaremos can't, que é a forma negativa do can, ok? Tá? Então, esse can't, para quem não sabe, é a forma abreviada da palavra cannot, ok? Cannot, certo? Aí, o que a gente faz na língua inglesa? A gente reduz as palavras, diminui o tamanho delas. Isso é muito típico da língua inglesa. E aí, eles usam aqui o apóstrofo, tá? Para fazer essa junção entre duas palavras. E aí, ela fica menor e mais fácil de ser pronunciada, mais fácil de ser usada também, ok? Então, quando eu for falar de algo que é impossível, eu vou usar a forma negativa do can, que será o can't, que foi ali abreviado, alright?
Vamos conferir agora dois VTs, onde eu vou trabalhar um pouquinho essa questão do can't como impossibilidade. Pay attention. Wow! I can be in two places at once. Oh no, I can't be in two places at once. Eu trabalhei aqui a forma negativa dele. Então, vocês estão percebendo que, de acordo com o tempo verbal, né, forma negativa, afirmativa ou interrogativa, esse can traz uma característica diferente. Agora, como negativa, é algo que é impossível. Vejam o VT novamente. E eu tenho a seguinte oração. I can be in two places at once. I can be, aqui é uma possibilidade, tá bom? É uma possibilidade, mas nós sabemos que isso aqui não é possível, por isso a frase vai ficar assim. Eu não vou usar, né, can't. Aqui não vou usar afirmativa não, essa possibilidade aqui é muito remota. Vamos ver. Fica assim. Como ficaria, né? No, I can't be in two places at once. Não, eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Essa oração aqui, na forma negativa, ela traz a ideia de que algo é impossível, de que não vai acontecer de jeito nenhum, tá bom? Então, quando vocês querem falar que algo não pode acontecer, né, em inglês, você vai utilizar o can't, certo? Vamos agora para o modal could, que é um outro modal, certo? Vejam, e ele vai ser usado para requests, pedidos. Mas observem que esse modal could, ele é usado para fazer pedidos de maneira muito formal, extremamente educada. O can, ele é tipo meio termo, nem muito formal e nem mal educado, grosseiro, rude. Agora o could não, ele é extremamente educado. E eu posso usar o could no lugar do can, tranquilamente. Mas o meu pedido, aqui no caso, que eu estou trabalhando o could como pedido, vai ficar extremamente educado. Vejam comigo. Aqui. Então, pedidos também. Vamos aos exemplos. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Mais informal, tá bom? Só que, se eu substituir o can pelo could, não vai modificar a minha oração, ela vai permanecer do mesmo jeito. Porém, ela vai ser mais educada ainda, tá bom? Então, seria, could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Aí você coloca o please ali no final, tá bom? Could you do me a favor? Could you do me a favor? Você poderia, de você pode, já cria mais aquela questão da formalidade, certo? Temos mais exemplos ainda sobre o can you could. Vejam, can you say thanks to your mom for me? Você pode dizer obrigado à sua mãe por mim? Estou fazendo pedido aqui, mas eu quero deixar esse pedido mais formal, mais educado. Eu vou fazer o quê? Eu vou substituir por could. E é aí que não vai existir, aqui no caso, modificação na estrutura, somente no significado. Se você usa could you, eu já sei que você está fazendo um pedido assim, extremamente formal, muito educado. E aí quando eu digo, could you say thanks to your mom for me? Quer dizer, você poderia dizer obrigado ou agradecer a sua mãe por mim, certo? Aqui eu tenho mais exemplos. Can I speak to Amy, please? Can I speak to Amy, please? Informal, fica no meio termo. Não fica mal educado, mas não fica extremamente formal. E aí que eu vou substituir o can pelo could. Então, could I speak to Amy, please? Eu poderia falar com a Amy, por favor? E daí que a diferença entre esses dois verbos está na questão da formalidade. Um é mais formal que o outro, só isso. A estrutura permanece, eu não preciso modificar verbo, eu não preciso conjugar o can. Então, can mais o verbo principal,
could mais o verbo principal. Não mexemos aí. Alright? Eu espero que vocês tenham compreendido e vamos finalizar aqui a revisão.